Olá pessoal, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de HTML e CSS, eu revisando um pouquinho do conteúdo dessa semana. Vocês conhecerão aí as novas tecnologias que nós vamos trabalhar, que é o HTML e o CSS, né? Que são tecnologias utilizadas para a criação de websites. E para isso, eu pedi para vocês entenderem um pouco mais de início o que é um front-end e o que é um back-end, né? E o front-end, nós vimos que vocês conseguiram ver que é toda a parte visual de um site. Então, tudo que envolve a parte visual que você consegue visualizar dentro de um site é a parte do front-end, como o nome já diz, é a frente, né? E o back-end normalmente está tecnologias que estão funcionando no servidor, né? Então, como por exemplo, um banco de dados são as informações que estão sendo salvas, o funcionamento do envio do e-mail ou do recebimento do e-mail. Então, normalmente são as funções mais complexas de um site que está por trás dessa parte visual. Bom, e nessa disciplina nós vamos trabalhar com o front-end, que é o HTML e o CSS, além da possível iniciação no JavaScript, né? É o E qual a diferença? O HTML é uma linguagem de marcação, né, que é utilizado para estruturar todo o site, todo o conteúdo. Então, usamos a linguagem de marcação, ou seja, o HTML, para fazer conteúdos, né, para transformar um texto puro em um documento estruturado. Utilizando também, além de acrescentar também imagens, vídeos, músicas ou espaço 3D. E aí não podemos confundir com linguagem de programação, que não é a mesma coisa. O HTML, o CSS e JavaScript são as linguagens utilizadas para criação de um site simples, né? Mas todo site vai ter HTML, CSS e JavaScript. Essa é a base para quem quer trabalhar com essa área de desenvolvimento de site, é a base que tem que aprender. O HTML normalmente é quando nós queremos estruturar o conteúdo e a informação. O CSS, a função do CSS é deixar bonito, ou seja, definir uma cor, definir um fundo, né, deixar ele mais um layout mais bonito. E o JavaScript ele dá movimento, ele dá comportamento, é aquele comportamento que quando você clica no menu ele abre, né, ele vai abrir uma telinha. Então isso é o JavaScript. Então cada um tem uma função específica. A gente gosta muito de fazer esse tipo de representação. HTML é como se fosse a estrutura, o que define o que é a cabeça, o que é o corpo, o que é os pés. E o CSS é o que dá uma vida, dá um layout, né? É a cor da pele, é a roupa, é a cor do cabelo, é o que deixa bonito, certo? E o JavaScript seria o comportamento, é o poder mexer um braço, poder mexer uma perna, poder falar. Nós temos aqui que o HTML é a estrutura, CSS é como vai apresentar essa estrutura, o visual, e o JavaScript o comportamento, né? Nós já estamos na versão 5 do HTML, que é relativamente nova, desde 2014, aí 2000, vamos botar assim, 2016, essa que ela veio realmente ser mais adotada, mas hoje todo mundo já usa os padrões do HTML5, que ele surgiu graças à mudança na internet, porque a internet era diferente do que é hoje, né? E foi preciso também fazer essa inovação, esse movimento, essas alterações. Entendendo o HTML, o básico do HTML, temos que entender que o HTML é formado por tags, certo? E o que é isso? Tags é utilizado para criar elementos. Então, cada texto, cada frase, cada palavra vai se transformar em elementos. E utilizamos o HTML para dizer que tipo de elemento é esse, através das tags. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Aqui nós temos um texto, certo? Mas nós temos uma tag chamada no HTML P. E na HTML, normalmente, com algumas poucas exceções, ele sempre vai abrir e fechar, certo? No fechar, ele sempre vai fechar com essa barra, sempre, tá bom? Então, abrimos e fechando. E entre os dois, nós colocamos o conteúdo que nós queremos trabalhar.
Então nós estamos, nesse caso aqui, essa tag P significa parágrafo. Então nós estamos dizendo que esse texto aqui vai ser um parágrafo. Aqui, por exemplo, a tag A, né? Ela também, as tags também podem ter atributos. No caso aqui eu estou dizendo que o A tem um atributo chamado href, que significa referência. Então eu estou dizendo o A, quem não sabe, é uma tag utilizada para criar links. Então eu estou dizendo que a referência desse link vai ser esse site aqui, www.google.com.br. E qual é o conteúdo do link? É a palavra link. Vocês vão entender esse comando mais para frente. E aí, qual o básico que nós temos que entender? Nós temos que entender que existe uma estrutura básica de toda página HTML, certo? E para aprender, né, HTML, será necessário saber quais tags disponíveis, o que elas fazem e o que elas podem ser usadas. Você não necessariamente precisa decorar todas as tags, mas você precisa saber quais existem. Ah, eu sei que existe essa tag para fazer isso, então tá na dúvida, pesquisa, né? E aqui nós temos a estrutura básica que nós vamos ter que aprender. Doctype HTML, nós temos aqui o início, o HTML, a tag HTML, que indica o fim e indica também indica o começo e indica também o fim. E nossa página é dividida em duas coisas, cabeçalho e o corpo. O cabeçalho é isso aqui, ó. É isso aqui e normalmente também traz outras informações que não são exibidas. E aqui é o corpo. O corpo é nossa página em si. Então tudo que eu colocar aqui no corpo, no body, né, ele vai ser exibido aqui na página em si. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu vou utilizar o programa Atom, mas vocês também podem utilizar qualquer outro programa de edição de texto, tá certo? VS Code, Atom, Sublime. Vocês podem utilizar até um bloco de notas se vocês quiserem. Quem está com tablet, se for na loja, vai procurar por HTML, CSS, vai ver que existem inúmeros aplicativos de bloco de notas que vocês podem fazer para fazer a programação de vocês. Se ainda assim não quiserem instalar nada, existe também alguns sites que você pode programar online. Se eu não me engano, esse do CodePen, ele permite, ó, o CodePen, por exemplo, ele permite você editar online, programar online. No caso aqui é o HTML, eu posso digitar o meu código HTML aqui, né? Aqui o CSS, aqui o JavaScript, ok? E ele já exibe aqui embaixo minha página, para quem quiser fazer online. Não gosto muito de fazer online, mas é uma opção para quem está só no celular, por exemplo. Então, continuando, eu vou trabalhar com Atom. No laboratório também nós vamos trabalhar com Atom, da escola. Quem for vir presencial. Vou clicar aqui e criar uma nova pasta. Eu vou botar o nome que eu quiser, por exemplo, botar projeto front-end. Pode ser qualquer nome, ok? Ele clicou fora. Vamos fazer o seguinte. Posso aqui abrir pasta. E aí você pode, em qualquer lugar do seu computador, eu gosto de salvar na pasta C. Botar aqui primeiro A. E criar uma pasta com o seu projeto novo. Botar projeto primeiro A. E selecionar a pasta. Pronto. Inclusive ele apareceu aqui. Vou fechar essa outra. Antes da gente começar, o aplicativo Atom ele permite que você instale vários pacotes que vão facilitar a sua vida, como por exemplo, para autocompletar o código, para lhe ajudar a completar, tá bom? E aí você também depende, você pode usar outras ferramentas diferentes, dependendo do que você acha que vai ser o mais prático para você, que vai mais lhe ajudar. Eu vou aqui em
ver arquivo. Settings, que significa configurações. Abriu aqui do lado. Posso movimentar aqui também, sem problema. No meu caso, eu vou instalar um pacote que me ajude a vou colocar esse HTML autocomplete. Já tem, na verdade, um aqui instalado, que ele ajuda a completar o seu código. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, eu vou fechar essas abas que estão me atrapalhando, pode fechar sem problema nenhum. Se quiser depois abrir, vir aqui em View e escolhe aí, abre de volta. Dentro da pasta aqui eu vou criar agora um novo arquivo, certo? Eu vou dizer que esse arquivo se chama sobre, que normalmente é uma página que todo site tem, que fala um pouquinho sobre a empresa, né? Só que aí tem um detalhe. Eu vou ter sempre que colocar ponto ao final, ponto HTML. Por que ponto HTML? Porque eu estou dizendo que é do tipo HTML, né? Ponto HTML. Aqui no canto da página, automaticamente ele já colocou como tipo HTML. Mas poderia mudar também. Nessa página, eu vou aqui criar uma página sobre o Spotify. Então, fui lá no Spotify, pegou um textozinho falando sobre eles. Aqui, ó. E vou... Perdão, antes de eu copiar, tem um padrão que nós temos que seguir, que é HTML, que é a estrutura do HTML. Cliquei duas vezes, ele já cria para mim a estrutura básica, né? No caso, eu só vou alterar aqui PTBR, que é Português do Brasil, né? E aqui eu tenho todo o corpo do HTML, tem um cabeçalho, né? E tem o corpo. Tá, no title eu vou colocar o título, vou colocar meu primeiro site. No corpo eu posso colocar o texto que eu quiser. No caso eu vou colocar o texto que eu copiei aqui sobre o Spotify. Nossa, texto grande, né? Mas é assim mesmo. Vou salvar. Save. Agora eu vou lá onde eu criei. E como eu coloquei .html no final, automaticamente ele identifica com uma página web. E vou abrir com o Chrome. Olha como aparece. Nossa, que estranho. Apareceu tudo junto, sem espaço, né? Sem espaço, sem pular linha, sem parágrafo. Por quê? Porque eu só joguei o texto. Eu ainda não defini a estrutura dele com o meu HTML. E olha aqui, ó. Quando eu venho aqui, por mais que eu coloque essas linhas, aqui ele não vai identificar lá no meu site. Certo? Eu vou ter que definir isso com cada tag. E nós vamos conhecer agora algumas das principais tags utilizadas no HTML. Certo? Esse aqui eu copiei lá do site do Spotify, que aí dá pra gente ter uma noção mais ou menos de como é que ele é organizado. Olha aqui, ele tem normalmente título, subtítulos, tem aqui uma lista, né? Uma lista ordenada, uma lista não ordenada. Olha, está perfeito para a gente trabalhar com as primeiras tags. Aqui nós temos alguns parágrafos, né? E aí nós vamos conhecer aqui como é os principais comandos. Então vamos lá para os principais comandos. Vou dar uma quebrada nesse vídeo aqui e nós vamos continuar no próximo, ok? Voltamos no próximo vídeo.